Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui dar continuidade ao vídeo passado, que eu falei sobre neurociência, neurobiologia do apego humano. Hoje eu quero falar um pouquinho de cada tipo de apego, da importância da gente ter este autoconhecimento para que a gente consiga até mesmo mudar alguns comportamentos, para que a gente consiga transformar essas redes neurais também, para que a gente consiga ter um cérebro, uma mente mais saudável e, consequentemente, uma saúde, um físico mais saudável também, tá? Bom, então eu quero mostrar para vocês esses tipos de apego e quero também mostrar o quanto está relacionado à nutrição comportamental, tá? Que eu vou dar continuidade no finalzinho do vídeo, tá bom? Então fiquem ligados, tá? Que eu vou começar falando de cada apego. Bom, temos 4 tipos de apego. Temos o apego seguro, o apego inseguro, que é considerado evitativo. Temos o apego inseguro, considerado ambivalente ou ansioso. E temos o apego desorganizado. Bom, o apego seguro é o que a gente considera um apego saudável, porque na verdade o apego é uma manifestação do nosso cérebro que faz com que a gente se sinta seguro. É um instinto, na verdade, que todos nós, seres vivos, né, seres humanos, temos, né? Então, é algo muito nosso do ser humano, que todos nós temos, é universal, né? Então, não existe um ser humano que não tenha um tipo de apego. O apego seguro, então, que é considerado o mais saudável, é quando no nosso desenvolvimento, principalmente, né, quando crianças, a gente sente que os nossos cuidadores estão muito presentes em nossa vida, que nos mantêm seguros, que podemos correr para eles, que eles estão sempre lá nos protegendo. É aquela sensação que a gente não está sozinho neste mundo, que a gente tem uma segurança grande, né? Então, com relação à sensação que eles transmitem, o amor, a segurança para nós crianças. Quando crescemos, a gente tem, na verdade, uma certa autonomia da nossa vida, né? E a gente, mesmo com esta autonomia, que ficamos, na verdade, nos sentimos, né, que somos adultos seguros, né, para até mesmo desempenharmos qualquer função e ter qualquer relacionamento saudável, sem nenhuma insegurança, a gente consegue, na verdade, ter uma vida mais calma, uma vida com mais paz, né? Uma vida, na verdade, mais alegre, com mais harmonia, porque estamos nos nossos relacionamentos de maneira harmônica, né? Conseguimos trabalhar de maneira mais segura, confiando em nós mesmos, né? E também nos outros. A gente consegue ter ótimos relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis e, ao mesmo tempo, mesmo tendo esta autonomia, a gente também consegue manter vínculos afetivos saudáveis, né? Fazendo que o outro sinta que também nós o amamos, né? Então, temos vínculos fortes, sadios e organizados. Quando existe o apego inseguro evitativo, é quando os nossos cuidadores, eles não conseguiram passar para a nossa segurança. Geralmente são cuidadores mais frios, que não manifestaram afeto, amor. Então, a gente cresceu sentindo, né, que não somos tão amados pela frieza que esses cuidadores
tiveram conosco, né? Então, quando esta criança se torna um adulto, ela acredita que ela precisa fazer tudo por ela mesma, porque ela não tem essa segurança de outras pessoas. É um adulto que ele não consegue muito pedir ajuda, sabe? E não aceita também muita ajuda, porque desde criança ele pensou que ele tinha que sobreviver sozinho, porque ele não conseguia, né, ter essa segurança, esse afeto dos seus cuidadores. Então, ele sempre, na verdade, manifestou suas atividades de maneira solitária, né? Então, ele aprendeu a se virar sozinho, fazer tudo de forma independente dos outros, né? Então, quando ele recebe amor e carinho de outras pessoas, ele age com uma certa frieza, evitando. Não que ele não queira estar junto da pessoa, né? Não que ele não ame, ele pode amar, mas ele não sabe manifestar as suas emoções, porque na verdade ele não recebeu e ele não conseguiu dar também, e ele não consegue dar. Então parece que é uma pessoa que é fria, muito racional, né? E às vezes evita um pouco esse vínculo mais afetivo, né? E faz com que também as outras pessoas se sintam inseguras diante dela, porque parece que ela não ama da mesma forma, né? Que o outro passa, né? Esse amor, ele não recebe de maneira assim forte, do jeito que o outro gostaria que recebesse, né? Então, queira ou não, um apego inseguro, tá? Porque queira ou não, ele se prejudica também com isso, porque ele afasta um pouquinho as pessoas dele e, queira ou não, ele acaba sentindo tudo isso também, né? Bom, aí temos também o apego inseguro ambivalente, né? O próprio nome diz que tem duas partes praticamente, né, de apego. E é considerado também um apego ansioso, inseguro ansioso, né, por causa dessa ambivalência, olha só. Porque quando também é criança, né, quando é criança, os cuidadores, por exemplo, eles, por algum motivo, até mesmo da sua criação, né, por terem crenças, por terem traumas, pelo temperamento de cada cuidador também, ele não conseguiu dar uma atenção plena também para essa criança, como no apego seguro, né, desses cuidadores que estavam sempre presentes, sempre lá manifestando, né, carinho, amor, afeto, segurança. No ambivalente, os cuidadores até tinham momentos, né, de carinho, de amor, de afeto e passavam segurança para essa criança. Só que em determinados momentos, por algum motivo, né, que a gente não sabe, do desenvolvimento também desses cuidadores, né, que eu disse, das crenças, do temperamento, de traumas, momentos que eles evitavam essa criança. Então, ficava algo muito duvidoso, porque ao mesmo tempo que a criança sentia que era bem cuidada, ao mesmo tempo, do nada, sem motivo, que não era explicado também para a criança, eles a evitavam, sabe? Então, por isso que criava essa ambivalência. A criança se tornou uma criança insegura, porque ela não sabia direito qual era a reação do pai naquele momento, ou da mãe também naquele momento, né? Então, isso mexeu muito com ela e no seu desenvolvimento. Quando a gente, né, por exemplo, se torna, né, adultos com este tipo de apego ambivalente, nos tornamos realmente adultos ansiosos, né, por isto, a mesma ansiedade de não nos sentirmos protegidos, a ansiedade que gera insegurança. Insegurança esta que pode comprometer os nossos relacionamentos, pode prejudicar também na nossa profissão, né? Por causa não só com relação a marido,
à esposa, mas com relação aos nossos filhos, com relação também no nosso trabalho, com colegas de trabalho, com o nosso próprio chefe. Na verdade, assim, é aquela questão de a gente sempre ter a necessidade de que o outro prove para nós que ele nos ama, que eles gostam da gente e que a gente precisa, a todo custo, né, ter essa segurança, porque estamos sempre inseguros o tempo inteiro, com medo da perda, com medo de perder, né? E aí pode ter até alguns relacionamentos meio tóxicos, sabe? Porque o tempo inteiro naquela dependência emocional, né? Com relação a tudo, com relação à amizade, com relação a relacionamentos amorosos, né? Com relação ao trabalho, né? Com pessoas que envolvem, né? A nossa profissão, que estão conosco também na profissão. Então, é muito difícil conviver com pessoas assim também, sabe? E isso faz com que deteriore, né, as relações, os relacionamentos também, né? Então é muito complicado tudo isso. Então, por isso que a gente fala que o apego, né, inseguro, ambivalente, e que na verdade também tem essa, as pessoas crescem também sendo um pouco parecido com os pais, né? Tem hora que amam demais e tem hora que parece que não querem nem ver a pessoa, né? Ela, ao mesmo tempo que manifesta tanto amor, também parece que manifesta uma certa raiva, né, daquela pessoa também. Então, é muito confuso mesmo. Bom, e tem o apego inseguro, desorganizado, que eu acho que é o pior deles, porque é quando os cuidadores dessa criança elas, na verdade, não passaram segurança nenhuma para ela, pelo contrário, são os cuidadores que deveriam passar, né, esse conforto, né, de qualquer problema que a criança estiver enfrentando, que elas podem correr, né, para os seus pais, né, para os seus cuidadores. É ao contrário, seria uma fuga. A criança, ela tem que fugir dos seus pais. Quando tem esses manifestos, né, de violência, né, de muitas brigas dentro da sua casa, então ela está sempre naquela vigilância, né, naquele sinal de alerta o tempo inteiro, porque ela vive com medo, né? Ela nem dorme direito também, com medo. Então, uma criança dessa desenvolve, olha só como prejudica a mente, o cérebro dessa criança. E quando vira um adulto, né, também não consegue confiar em ninguém, sabe? Não consegue manter vínculos afetivos sólidos, né, duradouros, né? Porque sempre está desconfiando que aquela pessoa pode fazer alguma coisa contra ela, sabe? É uma insegurança grande mesmo, toda hora, né? Tendo gatilhos de medo, né, de apreensão, que elas precisam fazer alguma coisa, que elas não podem ficar naquele relacionamento. Então, é muito complicado, né? Então, é totalmente desorganizado naquela mente daquela pessoa. Olha só como é tão forte tudo isso, né, gente? Como é tão forte. E por isso que precisa ser refletido, né? Por isso que precisa ser desenvolvido na nossa mente, tudo isso, todos esses pensamentos, para que a gente tenha consciência de como nós nos desenvolvemos, como fomos criados e por que temos tantas emoções negativas de baixa energia. Da onde está vindo tudo isto? Eu estudando essa questão da teoria do apego, da neurociência, né, envolvendo o apego humano, eu consegui muito associar com a parte comportamental também, com relação a pacientes, né, que têm problemas quanto ao peso, não só com relação à saúde em si, com problemas sérios, né, até mesmo com doenças crônicas, né, mas também eu associei ao peso que a pessoa não consegue perder, né? Que a pessoa ela tem um bloqueio. E isso também tem a ver com a função do peso. Não sei se vocês já chegaram
a estudar ou até mesmo a procurar sobre a função do peso, a ter este conhecimento, porque a função do peso eu já apliquei em alguns pacientes meus na questão da nutrição comportamental, que tem muito a ver com a parte emocional, como a teoria do apego, né? E a teoria do apego tem muito a ver também com a parte de esquemas, né, das emoções também, como também a função do peso. A função do peso tem 3 tipos, gente. É a função de proteção, tá? A função também da força e a função do peso também do destaque. São 3 tipos de funções do peso. Essas funções do peso têm muito a ver também com os temperamentos de cada pessoa, tem a ver com as crenças que elas carregam e até mesmo traumas muito fortes, tá? Então, o peso para elas na verdade, é uma defesa. É uma defesa que elas têm, né, em permanecer com peso, por isso que elas não conseguem perder peso nunca. Na verdade, está lá no seu subconsciente, elas não têm consciência do que acontece realmente com elas. A consciência é que elas querem perder peso, mas não sabem por que toda vez elas desistem desta perda, porque sempre elas fracassam no processo de emagrecimento, né? E por muitas vezes já instalaram problemas de saúde sérios também com relação a este peso, né? Então, é algo que tem muito a ver com isto, né? Tem muito a ver também com a teoria do apego, principalmente com os apegos inseguros, que tem muito a ver com a função do peso também, tá? Dessas pessoas não conseguirem perder de forma assim contínua, porque nunca tem um processo contínuo na reeducação nutricional, nas suas dietas, tá? Então, olha só como a parte emocional, psicológica afeta e tá tudo envolvido, crenças, traumas, esses esquemas emocionais, né, que vem de traumas também, né, na nossa infância, no nosso desenvolvimento, tá? Então, gente, eu queria mostrar para vocês a relação de tudo isto, mas também eu quero falar que existe algo muito importante para ser refletido também, tá? Por mais que a gente tenha vivido, né, estes traumas na nossa infância, que tivemos também adquirido crenças, né, que na verdade não são funcionais, são disfuncionais, tá? Por mais que a gente tenha temperamentos também difíceis também, que, claro, cada temperamento tem alguns defeitos, mas tem muitas qualidades também, né? Mas por tudo isso que acontece também, que a gente sabe que é genético e através das experiências vividas, principalmente no nosso desenvolvimento desde a infância, a gente vai adquirindo certas personalidades, né? Que podem nos prejudicar demais, não conseguindo controlar emoções que prejudicam também no controle das nossas doenças e prejudicam também no controle do nosso peso, todas essas emoções desorganizadas, né? Fazem também com que a gente, por muitas vezes, culpem os nossos cuidadores e nos vitimizamos o tempo inteiro. É algo muito forte, tá? Por quê? Porque os nossos cuidadores, como eu disse antes, eles carregaram também traumas, eles carregaram crenças, e eles têm temperamentos diferentes dos nossos que somos filhos. Então, por muitas vezes, por nós termos um temperamento diferente do deles, eles não vão conseguir suprir todas as nossas necessidades. Como também porque eles se desenvolveram, né, com crenças e traumas, por muitas vezes eles não vão conseguir passar toda essa segurança para nós, porque nem eles tiveram toda essa segurança, nem eles tiveram todo esse apego que eles precisavam. Então, gente, não tem como cobrar deles. Na verdade, o que a gente pode fazer hoje é dar muito amor para eles, porque por muitas vezes não é só
somente nós que não conseguimos, na verdade, ter todo este amor, todo este apego, eles também não conseguiram ter e não tiveram. Isso é muito forte, tá? Também a questão do apego, né? Com relação a nós. Não é porque nós também não tivemos um bom desenvolvimento, né? Com relação ao apego seguro, a gente também não pode nos culpar. Porque tem pessoas que é 880, ou se vitimizam o tempo inteiro, culpando as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que cuidaram de nós, ou ficam se culpando o tempo inteiro. Por que aconteceu tudo isso comigo? Porque acredito que eu fui errada, eu fui a culpada. Então, gente, não existe essa questão também de se culpar o tempo inteiro. Temos que ter amor por nós mesmos. E por mais que tenha acontecido algo muito forte também, que vocês acham que vocês foram culpados por aquilo, pensar que vocês não tinham maturidade cerebral para conseguir entender o que estava acontecendo com vocês no desenvolvimento de vocês. Vocês não tinham consciência do que estava acontecendo com vocês. Então, parem de se culpar o tempo inteiro, porque eu vejo também no consultório pacientes que não se amam, pacientes que o tempo inteiro se culpam, pacientes que toda hora sentem que eles fizeram alguma coisa de errado. E eu sei que acontece muito facilmente quando estamos abalados, porque acontece comigo. Só que tem a questão também a gente conhecer as nossas emoções e aceitar essas emoções e a gente conseguir corrigir os nossos pensamentos para que não virem sentimentos dentro de nós que nos destruam. Porque o tempo inteiro a gente tem que trabalhar com relação a essas emoções e pensamentos o tempo inteiro. Eu falei em um vídeo aqui no YouTube, eu coloquei para vocês faz um tempo já, eu vou colocar até aqui embaixo, tá? Na descrição, sobre a gente observar estes pensamentos, a gente se tornar consciente de tudo isto, da gente refletir sobre realmente as nossas crenças e traumas, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isto. Porque tem como consertar, tem como melhorar sempre, sempre. Então, gente, também, por mais também que a gente perceba que os nossos cuidadores fizeram algo muito ruim conosco, que nos causaram traumas enormes, que pode ter acontecido, a gente precisa perdoar, para que a gente consiga viver uma vida digna e paz que nós merecemos, que nós merecemos. A gente não pode se destruir a cada dia pensando no que aconteceu conosco. A gente precisa reverter tudo isto em algo melhor, em algo bom, que nos promova paz. Paz, para que a gente consiga ter uma saúde boa, mental e física, porque senão a gente vai se adoecendo a cada dia e a gente não vive essa vida de maneira que a gente deve viver, de uma maneira alegre, em paz, de forma abundante. Então, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Eu quero gravar outro vídeo falando sobre as emoções, porque quando eu comecei a descobrir todas estas emoções, foi algo muito assim que me fortaleceu e me tornou consciente daquilo que eu sou e que eu posso ser. Então, este processo, tá, gente? Este processo que eu quero que vocês vivam, que eu estou vivendo, tá? E eu acredito que a cada dia, como eu disse no vídeo anterior, a gente pode se tornar pessoas melhores para nós mesmos, tá? E para o outro, construindo vínculos. E olha, a gente tem que pensar que quando a gente tem a questão
do nosso cérebro, da nossa mente fortalecida, a gente consegue fortalecer o nosso corpo. E voltando para a nutrição, na parte da nutrição comportamental, do que você tem se alimentado? Você tem fome do quê? Você tem comido as suas emoções em forma de alimento? Alimentos estes que te destroem? Uma quantidade tão significativa que pode até mesmo te prejudicar, não só agora no presente, como no futuro e no futuro próximo. Pensar nas suas emoções, aceitá-las sim, porque é algo assim instantâneo que vem, mas a gente pode parar, refletir, se conscientizar e criar algo novo e agir de uma maneira mais consciente e que a gente não engula tantas emoções negativas, nos prejudicando a cada dia, não só com relação ao peso, mas com relação à nossa saúde de forma integral, tanto cerebral, mental e física. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.